Antes de mais, boa noite a todos por estarem aqui nesta Masterclass na gestão do tempo. Hoje nós vamos trabalhar algumas técnicas de gestão do tempo e vou-vos dar algumas dicas que vocês podem usar no vosso dia-a-dia já para começarem a praticar e realmente terem essa vantagem competitiva em relação às outras pessoas, aos colegas que estão aos nossos lados, que é gerir melhor o tempo, não é? E poder fazer mais em menos tempo. Porque realmente isto de gestão do tempo é nós podemos usar o tempo que sobra para fazer outras coisas, às vezes para dedicarmos mais tempo à família, outras vezes para dedicarmos mais tempo aos nossos negócios e por aí fora. Portanto, cada um depois faz uso daquilo que realmente é importante para si e trabalhar esta dinâmica da gestão do tempo. Então, eu queria, antes de começarmos, lançarmos já esta pergunta. Como vocês sabem, aqueles que têm participado neste tipo de masterclasses que eu faço, são interventivas, portanto, quando vocês quiserem, ou acenam a vossa câmara, ou põem a mão no ar, ou então interrompem e fazem a questão. Portanto, e a pergunta que eu faço é assim: quem é que aqui sente o tempo a fugir entre os dedos? Ou seja, chega ao final do dia e diz assim: bolas, eu tinha planeado tanta coisa para fazer e de repente parece que não fiz nada. Quem é que tem esta sensação aqui nestes participantes? Alguém? Portanto, o José Santos já pôs a mão no ar, portanto, então está no lugar certo. Mais alguém tem essa sensação de sentir o tempo a fugir entre os dedos? O Leandro diz que sim, a Marta também, muito bem. Então, ótimo, estamos aqui e vamos trabalhar algumas técnicas muito simples que nós podemos usar e realmente podem fazer, quando nós as pomos em prática, podem fazer a tal diferença que é nós termos mais tempo para fazer alguma coisa durante o nosso dia. Então, eu vou partilhar convosco aqui a câmara, tenho aqui uma pequena apresentação que vou aqui partilhar, que vai servir de guia para esta masterclass e que eu vou partilhar convosco. Já estão a ver aí a apresentação? Estão a ver? Sim. Okay. Perfeito, obrigado pelo feedback. Então, vamos trabalhar aqui estas dinâmicas de gestão do tempo. Ok? Então, a primeira coisa que eu queria é que vocês olhassem para esta banda desenhada, não é? Uma banda desenhada que eu encontrei na internet, que diz papai. E o pai diz, agora não, garoto. E o miúdo outra vez, paizinho. E o pai, agora não, garoto. Mais tarde, pai, agora não, garoto. Passado uns anos, o pai vira-se para o filho, filho, não é? E o filho com um cigarro na boca diz, agora não, velho. Ok? E às vezes é mesmo isto, não é? É isto que nos acontece no nosso dia-a-dia. Porque nós estamos de tal maneira envolvidos nas nossas atividades profissionais para poder dar às nossas famílias aquilo que eles merecem, aquilo que realmente é o melhor para elas e esquecemos daquilo que é mais importante que está lá em casa, que é a nossa família. E às vezes, quando nós fazemos este tipo de decisões, quando tomamos estas decisões, não é? Vou trabalhar para poder dar o melhor à família, esquecemos que o dar melhor à família, se calhar às vezes é ter algum tempo de qualidade com a família, podemos estar com as nossas famílias, podermos ver os nossos filhos crescer. E eu digo-vos isto porque eu passei há uns anos numa fase, estamos a falar em 2008, 2007 e 2008 foi uma fase complicada na minha vida, porque eu estava muito envolvido numa empresa, eu era diretor-geral de uma empresa, estava muito envolvido nessa empresa. E em 2009 a empresa, portanto, apanhamos o pico da crise e nessa altura a empresa é uma multinacional holandesa, de capitais holandeses, e tinha agências, portanto, tinha fábricas em quase todos os países do mundo, eles têm 100 e tal fábricas espalhadas em quase 100 e tal países, e portanto uma indústria muito, muito grande. E nessa altura aconteceu uma coisa interessante, que eu comecei a sentir, digamos, uma certa comunicação assim mais fria, não é? E quando nós começámos a vir esta comunicação mais fria pela parte dos nossos superiores, neste caso holandeses, eu senti que alguma coisa estava a passar. E então aconteceu uma coisa interessante, apesar do nosso negócio em Portugal estar a crescer, mas em Espanha descresceu, eles vieram cá a Portugal, porque estava uma pessoa, um holandês parado, digamos, em Espanha, vieram cá para Portugal de surpresa e quiseram negociar comigo. E eu aí de repente, não é, perguntei-me a minhas bolas, eu dei horas a trabalhar 12, 14 horas por dia durante várias semanas, vários meses nesta empresa para dar o lito, para fazer isto crescer, e de repente
decidem pôr aqui e trocar. E esse momento, não é? Para mim foi um momento de às vezes nós refletirmos e dizermos realmente não é? Apostei tudo no cavalo errado, não é? Apostei na carreira, apostei no crescimento, apostei em tornar uma empresa melhor, tínhamos 123 pessoas a trabalhar connosco e de repente tudo isso, toda essa minha aposta foi por água abaixo, não é? E de repente eu comecei a pensar, se calhar eu deveria ter direcionado muito do meu tempo, se calhar, para a família, que era o que devia ter feito. E digo-vos isto porque é que partilho isto, que é algo que é muito meu. Porque a minha mulher, na altura, a Susana, dizia muitas vezes: Miguel, tu não estás a ver os teus filhos a crescer. Tu não estás a ver os teus filhos a crescer. E nessa altura, quando os holandeses vieram cá para negociar, aquilo, não é? Veio, é como se tirassem um tapete debaixo dos pés e de repente lembrei-me várias vezes dessas frases da minha mulher em que ela dizia: tu não estás a ver os teus filhos a crescer. E nessa altura nós pensámos, bolas, tanto esforço para nada, não é? E portanto vamos ultrapassar rapidamente isso. Portanto foi um episódio em 2009 que aconteceu, mas foi, digamos, o maior estalo que eu apanhei na minha vida, mas foi aquele estalo que me fez mudar e aliás foi o estalo que me faz estar hoje aqui convosco, porque naquele dia eu compreendi que eu tinha que fazer algo na minha vida, tinha que mudar a minha vida e mudei a minha vida. Hoje trabalho para mim, tenho tempo para a minha família e estou aqui convosco para passar todos esses conhecimentos e para vos ajudar realmente a que isto não aconteça convosco. E, portanto, a pergunta que eu vos faço já a seguir é esta. Os pobres não têm agenda. Qual é o vosso comentário sobre esta frase? Os pobres não têm agenda. Alguém quer comentar esta frase? Voluntários, 1, 2, 3. Um de cada vez, que é para não nos atrapalharmos uns aos outros. Eu acho que toda a gente tem agenda, nem que seja para ir ao supermercado, pagar as contas. Ok, muito bem. Pronto, aqui os pobres não está a falar de pessoas com poucos recursos financeiros, ok? Nós aqui estamos a falar de pobres, mas de pobres porque não sabem cuidar de um dos bens mais preciosos, que é o tempo. Que é importante nós termos uma agenda, ok? E essa agenda pode ser uma agenda em papel ou pode ser uma agenda eletrónica. Não interessa aqui qual é a agenda que nós temos, desde que esteja a funcionar. Há pessoas que gostam de sentir o cheirinho do papel, gostam de desfolhar a agenda, gostam de tomar apontamentos na agenda, mas tenham uma agenda. Há outras pessoas que são mais eletrónicas, como eu, que trabalham muito bem com uma agenda, um Outlook ou uma agenda do Google, mas trabalham de uma forma muito eficiente com uma agenda eletrónica. Espetacular, não mexe, não respira. Trabalham dessa forma. Portanto, aquilo que eu vos digo, eu nunca aconselho, nem obrigo a ninguém, mesmo quando estão a fazer sessões de coaching, que alguém adote uma agenda ou papel ou adote uma agenda eletrónica, como eu gosto. Não. Desde que essa pessoa goste e esteja a funcionar para ela, não mexe, não respira. Se para ti funciona muito bem o papel, espetacular, continua a usar o papel. Se para ti funciona muito bem a agenda mais eletrónica, perfeito, continua a usar a agenda mais eletrónica. A questão aqui é termos uma agenda. Porque é que esta é uma das primeiras dicas que eu vos quero dar. O que é que faz nós termos uma agenda? Nós na gestão temos uma regra que diz assim: o que não é medido não é gerido. Ouçam bem isto: o que não é medido não é gerido. Então, como é que eu posso medir o meu tempo? Como é que eu posso medir como gasto o meu tempo? É tendo uma agenda, onde eu aponto os meus blocos de tempo, os meus compromissos, aquilo que eu vou fazendo, para que depois eu possa olhar para algo, não é? E possa medir como é que eu gastei o tempo. Porque se eu não tenho agenda, eu não meço como gasto o tempo. E então chego ao fim do dia e digo assim: epá, eu hoje tinha pensado, mesmo que tenha mentalmente fazer isto, A, B, C, D, e de repente surgiram aqui uma data de coisas, surgiu uma data de urgências e acabei por não fazer nada. E a pergunta que eu faço é: mas diz-me uma coisa, como é que gastaste o teu tempo? Se nós quisermos fazer agora uma análise, não é? Preto no branco, de como foi gasto o teu tempo para melhorares, como é que tu podes fazer?
Não podes porque não tens apontado. Então, a primeira coisa e a primeira dica que eu vos queria deixar para 2021 é ter uma agenda, seja ela qual for. Portanto, quem não tem uma agenda, arranja uma agenda. Ou papel ou eletrónica. Quem tem, utiliza apenas uma agenda. Eu digo isto, uma agenda, porque uma vez estava a trabalhar numa empresa, neste caso como coach, a ajudar uma pessoa. Então, essa pessoa tinha alguns problemas e foi foi identificado pelas suas chefias uma das competências a melhorar tinha a ver com o tempo. Então eu estava a falar com essa pessoa e disse-lhe assim, olha, muito bem, eu queria marcar uma sessão consigo para a semana. Quando é que pode ser? Ok? E de repente, comecei a cronometrar o tempo para ver quanto tempo ela me demorava a dar a resposta. E ela demorou cerca de 3 minutos para me dar uma resposta para dar a sugestão do dia em que, na semana seguinte, nós poderíamos ter uma sessão. Isto porquê? Porque ela tinha 5 agendas. 5 agendas, todas em papel. O que é que acontece? Essa pessoa trabalhava com 5 mercados externos, então criou a sua metodologia de organização, era ter uma agenda para cada mercado. A questão é, sempre que ela precisava de marcar algo numa agenda, ela tinha que percorrer as 5 agendas para ver se havia algum tipo de sobreposição. E, portanto, ela disse-me assim, Miguel, porque tem que ser assim, porque só assim é que eu consigo perceber. Porque se eu meter tudo no Outlook, e depois não percebo qual é o mercado que estou a trabalhar, ok? Então, nós começámos ali a trabalhar um bocadinho e a ver como é que nós podíamos otimizar, e uma das coisas que ela percebeu é que ela não sabia utilizar o Outlook. E, portanto, então ela fez neste caso até procurou no YouTube formas de utilização do Outlook e ela descobriu as cores. Então ela começou a atribuir uma cor para cada mercado. E de repente tinha tudo no Outlook, ok? O que é que acontece? E qual é a segunda deixa que eu vos digo? Muitas das vezes, as ferramentas que nós temos ao nosso dispor para melhorar, como o Office, como o Outlook, como o Google, o Word, o Excel, o PowerPoint, são as maiores fontes da nossa ineficiência. Isto porquê? Porque muitas pessoas não sabem utilizar estas ferramentas convenientemente e quando vão utilizá-las, perdem muito tempo a fazer alguma coisa. Ou a marcar alguma reunião, ou fazer alguma apresentação, porque não sabem utilizar as ferramentas. Portanto, estas ferramentas até são apelidadas, vejam como suítes de produtividade, ok? E agora imaginem, é só de produtividade se eu souber usar a ferramenta, porque se eu não souber usar a ferramenta, então eu torno aquilo que deveria me ajudar em algo que me vai atrasar e me vai prejudicar. Portanto, invistam para 2021, quem não tem estas competências em lidar com estas ferramentas, em estudar um bocadinho e aprofundar os conhecimentos nestas ferramentas. Portanto, dica número 2, aprofundar as vossas competências na utilização das ferramentas como o Office ou o Google Documents, por aí fora. Aprofundem o conhecimento. Quanto mais conhecimento vocês tiverem em lidar com estas ferramentas, mais vos vai ajudar. Ok? Está? Portanto, esta é uma dica importante. E vocês não têm que aprender tudo de uma só vez. Vocês podem ir estudando, ir aprofundando. Marcam, por exemplo, 1 hora por semana e vão aprofundando os vossos conhecimentos nesta área. Está? Faz sentido? Sim. Ok, muito bem. Então, eu agora queria-vos falar de algo que é importante. Eu vou parar aqui, vou interromper aqui a partida do ecrã para se poder ver melhor, ok? Então, uma das coisas que eu normalmente faço isto, quem me acompanha já fez formações de coaching comigo, como aqui a Carla Pinto, já sabe o que é que isto quer dizer. O que é isto? Esta coisa assim, com traço aqui, o que é que isto representa? Um iceberg. Um iceberg, muito bem. Então, o que é isto do iceberg? Não é? Cada um de nós é um iceberg. Eu costumo utilizar muitas vezes esta analogia porque todos nós, e nós neste momento estamos aqui 15 pessoas, somos 15 icebergs diferentes. Portanto, cada um de nós estudou, teve uma formação diferente, teve uma educação diferente, tem pais diferentes, viveu em regiões diferentes, provavelmente vem de países diferentes, culturas diferentes. E o que é que acontece? Cada um de nós
vai sendo aculturada, vai sendo formatada, vai sendo programada em determinadas situações do seu dia a dia e, portanto, vai evoluindo e vai aprendendo e vai criando hábitos, certo? Então, o que acontece? Nós, aqui à volta do iceberg, o que é que nós temos normalmente? Não é? Quando o seu iceberg está no seu ambiente natural, nós temos a água, certo? Ok? Portanto, nós aqui, à volta do iceberg, não é? Temos água, certo? E diga uma coisa, se esta é água, não é? Que é o nosso ambiente, no sítio onde nós estamos, no sítio onde nós trabalhamos, as nossas famílias, por aí fora, é o nosso ambiente. E diga uma coisa, à volta, não é, desse iceberg, o ambiente é diferente, certo? Se o ambiente for tóxico, ou se a água do oceano for tóxica, como é que vai ser o iceberg? Vai ser mais cristalino ou vai ser mais sujo? Mais sujo. Mais sujo, provavelmente, não é? Portanto, a água tóxica vai contaminar o iceberg. Então, imaginem o seguinte, imaginem que eu trabalho numa empresa em que a empresa está mal organizada, em que a empresa, não é, vive naquilo que eu chamo um tinoni. O que é isto, um tinoni? É alguém que tem um pirâmide em cima que anda sempre a fazer o trabalho de bombeiro. Eu normalmente utilizo esta analogia que é a pessoa tinoni, ok? E o que é isto? É aquela pessoa que nunca tem tempo para nada e anda sempre tinoni a resolver todas as urgências que existem na empresa. E muitas vezes é assim que nós sentimos, que somos autênticos bombeiros para apagar os fogos que vão surgindo, certo? E, portanto, se a própria organização não estiver organizada, não estiver com procedimentos, com processos bem definidos, o que é que acontece? Eu vou estar a fazer um trabalho e, por muito organizado que eu seja, o que é que vai acontecer? A organização que é maior do que eu vai-me, de certa maneira, contaminar e eu não vou conseguir fazer o meu trabalho no tempo correto, ou de uma forma eficiente. E, portanto, o que é que acontece? O ambiente onde eu estou é importante. Ok? Portanto, eu muitas vezes digo assim e quando estou a trabalhar com empresários e olho para a secretária de um empresário e vejo tudo desorganizado, normalmente eu digo assim, tu não tens uma organização. O que tu tens é uma grande desorganização. Como empresa, não é desorganização da sua secretária. Porque normalmente o que acontece é o espelho, não é? Um líder que é desorganizado provavelmente vai ter uma organização, ou vai ter um negócio que também é desorganizado. Um líder que é organizado vai espelhar isso na sua organização, vai espelhar nas suas pessoas e, portanto, os seus negócios ou o seu trabalho vai ser mais organizado, certo? Portanto, então o ambiente condiciona-nos, ok? O que é que nós temos aqui abaixo da linha da água? Nós temos os nossos valores, ok? Nós temos as nossas crenças, ok? E há algumas crenças muito interessantes. Uma das crenças mais interessantes que eu vi no que toca ao tempo foi esta. Eu estava a dar uma formação, neste caso era uma formação de gestão de tempo, não uma masterclass como esta, uma formação de 2 dias, e então eu perguntei, quantas horas tinha o dia? Sabem o que é que me responderam? O dia tem 24 horas mais a noite, é o que o nosso chefe diz. 24 horas mais a noite, ok? Portanto, imaginem como é que esta organização estava no que toca à gestão do tempo. Portanto, se eu acredito que o dia tem 24 horas mais a noite, eu provavelmente vou fazer coisas em relação a essa crença. Portanto, vou atuar de acordo com as minhas crenças. Portanto, eu tenho aqui as minhas crenças, tenho os meus valores, tenho a minha autoimagem, ok? E por aí fora. Portanto, isto é aquilo que não se vê, não é? Normalmente, aquilo que se vê, o que é que acontece? É aquilo que eu costumo dizer, que quando nós olhamos para alguém, ou vocês, por exemplo, que estão a olhar para mim, vocês tiram uma pinta. E o que é isto tirar a pinta? É nós vemos esta parte, não é? Que está aqui, que é a nossa pinta. Portanto, quando eu olho para cada um de vocês, eu tiro-vos a pinta e vocês tiram uma pinta a mim. Nós estamos sempre a fazer isto com qualquer pessoa. Portanto, nós vemos ou conhecemos uma pessoa e tiramos a pinta. Nós, nos primeiros segundos, percebemos se gostamos ou não dessa pessoa.
ok? Se criamos ou não empatia com essa pessoa. Portanto, ela tira-nos a pinta e nós também tiramos a pinta. Porquê? Porque aqui esta parte visível tem a ver com a forma que nós nos vestimos, com os nossos comportamentos e com as nossas atitudes. É aquilo que é mais visível ao olho humano. Depois, abaixo da linha da água, nós temos aquilo que realmente é aquilo que é mais escondido, que nós só começamos a ver se conhecemos as pessoas. Então, o que é que acontece? Esta parte aqui, que está mais escondida, não é? É o nosso ser. Portanto, aqui, eu vou pôr aqui de outra cor, é o nosso ser. É aquilo que nós somos, certo? Portanto, esta parte mais escondida, aquilo que nós somos. Depois, o que é que acontece? O que é esta parte aqui mais visível? Esta parte mais visível, não é? É aquilo que nós fazemos, que são os nossos comportamentos, aquilo que é mais visível. E agora o que é que acontece? Se eu multiplicar aquilo que eu sou por aquilo que eu faço, o que é que acontece? Se eu fizer esta multiplicação, não é? Aquilo que eu sou por aquilo que eu faço, o meu resultado o que é? É o ter. Aquilo que eu vou ter. Portanto, a questão é, se o dia tem 24 horas, e se eu quero melhorar na minha gestão de tempo, onde é que eu tenho que mexer? Portanto, se o dia tem 24 horas e é igual para toda a gente, não é? É aquele bem mais democrático que nós temos. É igual para mim, é igual para vocês, é igual para os brancos, para os negros, para os muçulmanos, para os cristãos, para os hindus, por aí fora. Ou seja, é o bem mais democrático que nós temos. Se o dia só tem 24 horas para toda a gente, se eu quero fazer mais, não é? E ter mais, onde é que eu tenho que mexer para evoluir? No ser. Porque se o dia tem 24 horas e eu para fazer mais, para ter mais resultado nestas 24 horas, eu tenho que ser uma pessoa diferente. E aqui é que está a grande alteração dos nossos paradigmas. E eu ser diferente para poder fazer mais. E o que é isto de ser diferente? Provavelmente às vezes é ser mais focado, ser mais disciplinado, não procrastinar, portanto tem a ver com o ser. Eu vou ser uma pessoa diferente para que nas 24 horas eu faça coisas diferentes e o meu resultado seja diferente. É isto que eu chamo o triângulo do poder. O ser, fazer e o ter. Em que o ter é o resultado daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Faz sentido? Portanto, então se eu quero melhorar, eu tenho que melhorar no ser. Não é melhorar no fazer. Muitas pessoas focam-se aqui. Vamos fazer de uma maneira diferente, vamos fazer isto. Sim, poderá resultar. Mas se tu não melhorares o teu ser, provavelmente daqui a algum tempo vais voltar a fazer as coisas da forma como fazias antigamente. E aqui é que é a grande diferença. É que nós, para enraizarmos novos hábitos, nós precisamos de tempo. Então, nós temos que mudar o ser. Provavelmente eu vou ter que ser uma pessoa diferente em 2021 para poder fazer coisas diferentes e para que o meu resultado seja diferente. Faz sentido? Ok? Então, eu vou-vos dar algumas dicas para nós realmente podermos trabalhar aqui o ser e para fazermos coisas diferentes, temos que ser pessoas diferentes. Mais focados, mais disciplinados, mais atentos e, se calhar, não deixarmos ser controlados pela nossa mente, que às vezes diz, olha, hoje está um dia de sol espetacular, tu até mereces um descanso. Olha, vai descansar um bocadinho. E às vezes esse descanso não é uma hora, não é? Passa um dia, 2 dias, e dizemos assim, hoje vou descansar uma semana porque trabalhei um mês, ok? E nós, quando trabalhamos um mês muito forte e depois começamos a descansar, eu vou-te dar uma novidade. Às vezes o descanso não é de uma hora, vai esticando e de repente passou outro mês e não aconteceu nada. Okay? Portanto, então, eu vou ter que ser uma pessoa diferente para que faça coisas diferentes e, acima de tudo, o meu resultado seja um resultado e o resultado que nós pretendemos para 2021. Ok? Eu vou voltar aqui a partilhar aqui o nosso ecrã. Portanto, então, eu vou ter que ser diferente para que naquilo que eu fazer nas 24 horas eu seja uma pessoa diferente. Então, aquilo e portanto, a terceira dica que eu vos vou deixar, ou a terceira sugestão que eu vou deixar, tem a ver com um matemático italiano, chamava-se Pareto. Já alguém ouviu falar da lei de Pareto? Ou a lei dos 80-20? Sim, Provavelmente o José, que está na indústria imobiliária. Sim. Bem, o Leandro.
Então, o que é isto da regra dos 80-20? É eu perceber o que é importante para o meu negócio, ok? O que é importante para a minha atividade. E quando eu consigo identificar as tarefas que são mais importantes para o meu negócio, então eu consigo perceber e consigo identificar onde é que eu vou alocar mais tempo. E o que é isto alocar mais tempo? São tarefas que eu, ao fazer, eu quase que consigo garantir que 80% do meu resultado vai acontecer. E, portanto, são aí aquilo que nós identificamos a regra dos 80-20, ou seja, eu vou identificar aquilo que é mais importante, que normalmente são 20% das minhas tarefas, e normalmente são as tarefas que nós fazemos, porque há outras coisas que vão surgindo, mas que se eu fizer estas tarefas, me conseguem garantir 80% do meu resultado, ok? Por exemplo, uma atividade que é possível identificar isso muito rapidamente, por exemplo, nas vendas, não é? Nós, quando estamos a falar nas vendas, provavelmente qual é a atividade mais importante nas vendas que me vai garantir o resultado? É eu contactar clientes, ok? Se eu deixar de contactar clientes, provavelmente vou perder cota de mercado. Portanto, aquilo que é importante, por exemplo, para alguém que está na área comercial é contactar pessoas, porque o contactar pessoas é uma das atividades mais importantes que lhes vai garantir resultado no final da semana, no final do mês ou no final do ano, ok? E, portanto, então, aquilo que eu queria que vocês identificassem depois desta masterclass, para não estarmos aqui a perder tempo, é que vocês conseguissem identificar pelo menos 3 tarefas que para vocês são as tarefas mais importantes que têm que fazer no dia-a-dia e que vos vão garantir o vosso resultado. E a partir do momento que vocês conseguem identificar essas tarefas que são mais importantes, vocês vão alocar tempo para garantir resultado. Ou seja, se eu identifico que existem 3 coisas para a minha função, seja ela qual for, pode ser na área das vendas, pode ser na área da gestão, pode ser na área da contabilidade, nas finanças, nos recursos humanos, por aí fora, ok? Se eu conseguir identificar na minha vida as 3 tarefas, que são as tarefas mais importantes que me garantem resultado, que são aquelas tarefas que eu tenho que fazer todos os dias de uma forma consistente para que o resultado apareça, então eu tenho que alocar a seguir tempo na minha agenda para as fazer. Pode ser 1 hora por dia, pode ser meia hora por dia, não interessa, cada um de vocês terá que definir aquilo que é o tempo necessário para executar essas tarefas que são importantes, que é aquilo que eu tenho que fazer todos os dias ou praticamente todos os dias, é aquilo que me vai garantir que no final de uma semana, no final do mês ou no final do ano eu vou ter resultado. Se eu não fizer essas tarefas, o meu resultado vai ser bola, ou então vou ficar abaixo dos meus objetivos, ok? Portanto, se eu não, por exemplo, voltando aqui à atividade comercial, se eu não contactar clientes, a não ser que eu esteja numa atividade de monopólio, não é? Em que os clientes vêm ter comigo e não têm outra opção, portanto, e aí não tenho que contactar clientes, tem que ser ao contrário, os clientes contactam-me a mim porque eu não estou numa posição de monopólio, mas numa situação normal, nos negócios tradicionais ou em 99% dos negócios que existem, nós temos que fazer um trabalho de, por exemplo, contactar clientes. Se eu não contactar clientes, provavelmente o que vai acontecer, eu vou começar, o meu negócio vai começar a definhar, vou começar a perder cota de mercado, porque não faço um trabalho comercial de contacto dos clientes, ok? Portanto, dando este paralelismo, portanto, para cada um de vocês, identifique aquilo que para vocês é importante, aquilo que vocês têm que fazer todos os dias, ou quase todos os dias, e depois aloquem tempo nas vossas agendas para que isso aconteça. Porque se eu não alocar tempo, provavelmente vou chegar ao fim quase do mês, e então vou dizer, ei, agora tenho que fazer isto, mas se calhar o fim do mês já é tarde, ok? Portanto, se eu fizer isto de uma forma proativa, se não for tão reativo, então eu vou conseguir garantir aquele resultado que é importante para mim. Faz sentido? Portanto, tarefa para vocês fazerem. Costumo dizer TPC. Sabem o que é TPC? Algum de vocês já sabe o que é TPC? Porque já está aqui mais que uma vez. Para crescer. Muito bem, Carla. Boa noite, Carla. Miguel, posso só acrescentar uma coisa? Sim, sim. Eu tenho usado para mim e acho que é muito útil e ia partilhar com os colegas. Eu normalmente, nas questões da gestão de tempo, eu começo pelas 3 prioridades fundamentais para o ano. O que é que eu quero atingir ao fim do ano? O que é fundamental para mim? E depois começo a andar para trás.
Certo? Ok, para eu atingir isto no final do ano, o que é que eu tenho que fazer em janeiro, fevereiro, março para garantir que chega lá? E depois ter esse breakdown, parto à semana e depois, se necessário, da semana ao dia. Certo. E é assim que eu estruturo a agenda e as prioridades. Pronto. Agora, o raciocínio da Carla é um raciocínio interessante. Nós, à luz do PNL, há pessoas que fazem, ao contrário, como a Carla fez, há pessoas que fazem do dia de hoje para a frente, não é? Portanto, isto são estratégias mentais que cada um de nós pode utilizar. Para a Carla, por exemplo, é uma boa estratégia, ela funciona com esta estratégia e dá-lhe bom resultado. Para outra pessoa pode ser ao contrário. Portanto, eu só faço esta observação. Há pessoas que têm dificuldade em se pôr à frente e depois fazem um trabalho inverso. Há outras que se põem no dia de hoje e começam a fazer o trabalho para a frente. Portanto, isto tem a ver com as estratégias que cada um de nós tem, estratégias mentais, para poder atingir os seus resultados. Por exemplo, até pegando neste exemplo, se algum de vocês me encontrar na rua e me perguntar assim, Miguel, como é que eu posso ir para o estado de Dragão? Ok? Já que estamos aqui no Porto, não é? Como é que eu posso ir para o estado do Dragão? O que é que eu faço? Do sítio onde eu estou, eu começo a imaginar, coloco-me no estado do Dragão, começo a ver o caminho de uma forma inversa e depois explico à pessoa e digo, olha, José, tu para ir para o estado do Dragão, sais daqui, viras à esquerda, vais em frente, passa o semáforo, tal, até chegar ao estado do Dragão. Mas numa primeira fase eu tenho que imaginar o percurso de lá para cá. Ok? Portanto, é a minha estratégia. Há outras pessoas que não, que veem o percurso, começam e dizem, não, vais por aqui para tal. Isto tem a ver com as estratégias mentais de cada um. Faço aqui esta ressalva porque muitas das vezes eu percebo, quando estou no coaching a fazer isto, vejo pessoas que, por exemplo, têm dificuldade em fazer de hoje para amanhã, mas quando se vêem lá no dia, ou seja, aquilo que vai acontecer daqui a uns meses ou daqui a um ano, e depois dizem assim, para acontecer isto, depois tem que acontecer isto antes, e isto antes, e isto antes, isto antes, isto antes, isto antes, e de repente temos o plano tudo feito. Ok? Portanto, tal e qual como a Carla partilhou aqui connosco. Obrigado, Carla, pela partilha e fazer-me lembrar esta analogia. Portanto, então, a regra de Pareto, este matemático italiano, ele percebeu que na maior parte de vários eventos na natureza e mesmo nos negócios é aplicada esta regra. Muitas vezes nós vemos que, por exemplo, 80% do negócio vem em 20% dos clientes. 80% do valor de estoque está em 20% dos artigos. Okay? Nós vemos isso muitas vezes nos negócios. E, portanto, é a lei dos 80-20. Então, se nós identificarmos aquilo que é importante no nosso negócio, a partir daí nós conseguimos perceber que nós temos que dedicar tempo para que as coisas aconteçam. Ok? Deixem-me só ajudar aqui a Adriana a entrar. Muito bem. Portanto, a lei causa efeito. E eu, para perceber que as coisas vão acontecer, tenho que fazer algo antes, ok? Está? Outro conceito que eu vos queria trazer aqui é um conceito que é aquela matriz daquilo que é importante e daquilo que é urgente. Esta matriz foi usada pelo Presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, para organizar as suas tarefas. Então, o que é que ele percebia? Imagine o Presidente dos Estados Unidos, não é, ser solicitado todos os dias por várias situações, e então ele tinha que tomar decisões, ou tinha que criar uma prioridade naquilo que ele deveria fazer ao longo do dia. Então ele começou a utilizar esta matriz, que é a matriz do importante e do urgente. Então, o que é que ele descobriu? Ele descobriu que muitas das vezes, não é, aquilo que é importante raramente é urgente e aquilo que é urgente raramente é importante. E o que acontece é que nós somos muitas vezes solicitados e até paramos de fazer coisas porque alguém chega ao pé de nós e diz assim, isto é urgente, ok? E nós, é urgente, parou, vamos fazer. E de repente acabamos de fazer aquilo, interrompemos uma tarefa que estávamos a fazer, fomos a fazer algo que era urgente, finalizámos aquilo, dedicámos esforço, dedicámos tempo, dedicámos recurso e de repente, quando chegámos à pessoa, ou quando mandámos um mail, ou quando até às vezes os clientes nos diziam assim, isto é muito urgente, tem que ser entregue hoje, ok? A empresa faz tudo o possível para que aquilo esteja pronto para ser entregue ao cliente e de repente o cliente não aparece para ir buscar, não é? E nós olhamos para aquilo, mas espera aí, então o cliente disse que isto era importante e isto ainda está aqui, passado 2 dias. E eu parei tudo para tratar destas situações. Eu não sei se já vos aconteceu isto a vocês,
Mas isto é algo que acontece com alguma frequência, que é, nós somos solicitados, não é? Alguém vem ter connosco, não é? E vem competir com o nosso tempo, não é? Vem buscar algo do nosso tempo e diz isto é urgente. E muitas vezes diz isto é urgente porquê? Porque tem medo que aquilo que nos é solicitado não fique pronto a horas. Então, algo que é para ser entregue daqui a 2 dias, diz, não, isto tem que ficar pronto hoje. Para quê? Porque quer garantir que aquilo fica pronto hoje. Okay? Agora, se nós formos pessoas de confiança, por que não nós perguntarmos àquela pessoa que nos está a solicitar algo o seguinte, ok, olha, eu estou a fazer isto neste momento. Diz-me uma coisa, quando é que tu precisas disto pronto? Preciso isto pronto amanhã. Muito bem, então eu vou acabar isto que estou aqui a fazer, quando é possível, que às vezes não é possível fazer isto, não é? Mas negociamos, em vez de partirmos do princípio que aquilo é urgente e pararmos tudo, vamos tentar negociar, vamos perceber a urgência daquilo. Então, às vezes, nós começamos a perceber que aquilo que nos é pedido com urgência é para fazer para o dia seguinte, ou então tem tempo até ao final do dia. E em vez de pararmos tudo, provavelmente nós podemos acabar aquilo que estamos a fazer e a seguir começar outra tarefa. Porque quando nós interrompemos uma tarefa, nós passamos a ser mais improdutivos. Interrompemos, depois recomeçamos outra, voltamos a interromper, e de repente, não é? Quando vamos recomeçar uma tarefa que já foi interrompida, começamos a pensar, bem, em que lugar eu estava, o que é que eu já tinha feito, pronto, já estou a perder tempo, ok? Portanto, negociar é algo que é importante. Portanto, nunca partam do princípio que quando alguém vos solicita algo que é muito urgente, é urgente. Perguntem, ok? Quando é que isto tem que estar feito? E negociem com a pessoa. E se vocês se comprometerem com aquilo pronto numa determinada data, está pronto, tem que estar pronto naquela data. Porque se vocês passarem a ser pessoas confiáveis, quando vocês pedem negociação, a pessoa diz assim, ok, eu já conheço o Pedro, eu já conheço o Leandro, eu já conheço a Carla, eu já conheço a Cristina, o José por aí fora, o Paulo Coelho, são pessoas de confiança. Portanto, eu posso confiar que aquilo vai estar pronto. Agora, se vocês falharem, então, o que é que acontece? A pessoa vai ficar mais desconfortável e provavelmente pede as coisas com urgência para garantir que aquilo está feito num determinado momento. E estraga o nosso planeamento, estraga o nosso dia. Ok? Faz sentido? Então, sim, amiga, eu tenho uma dúvida precisamente acerca disto. Paula? Olá, boa noite a todos. É bom ver-te aqui outra vez, Paula. Miguel, é precisamente por causa disto. E quando surge uma tarefa, sim, só nós podemos fazer, mais ninguém, juntamente com outra tarefa, ou seja, temos 2 tarefas em simultâneo, que são ambas de caráter urgente. Okay. Mas nós temos que estar em locais diferentes ao mesmo tempo. E eu refiro-me a isto porque isto aconteceu comigo. Eu fiz uma mudança de casa recentemente e sucedeu que eu estava a fazer um curso online pelo IFP, finalmente. E o que aconteceu foi que a hora de notificar-me, assim, praticamente de um dia para o outro, de que me viriam ligar a luz na casa. Mas eu ainda estava na outra casa e eu tinha que estar precisamente à hora em que estava aqui disponível para me virem ligar a luz na casa onde eu estou agora a viver, tinha que estar lá e ao mesmo tempo tinha que estar a assistir à minha aula durante 3 horas. Eu utilizei os meus dados móveis, vim com o telemóvel, mas aconteceu uma coisa, é que fiquei sem bateria no telemóvel. A tecnologia aqui ajuda, não é? Urgente, porque se eu dissesse que não, que tinha que adiar o ligarem a luz por causa da aula, a aula não poderia nunca faltar. Pronto. Portanto, o caráter era urgentíssimo e o da luz também. Isto porquê? Porque tinha a ver com a minha saída da outra casa onde eu estava. Correto. Portanto, eu não podia... E a próxima marcação seria para daí depois de eu já ter... Já não poderia estar noutra casa. Sim. Então foi muito difícil para mim de coordenar nesse dia, ao ponto de que depois ali há sempre um intervalo, que eles nunca dizem vamos naquela hora, lá está, não tem uma agenda. Dão uma janela, dizem que vão da parte da tarde ou vão da parte da manhã.
como me tinha dado jeito eles terem, de facto, uma hora certa nesse dia, foi o que eu pensei, mas pronto, temos que nos adaptar, infelizmente ainda funcionamos assim. E então o que aconteceu foi que eu utilizei os meus dados móveis, fiquei sem bateria, depois fui para o carro, eles chegaram mesmo no fim dessa janela, a aula terminou, entretanto, eu para conseguir manter-me ligada na aula durante a última hora, fiz um grande disparate que foi carregar o telemóvel no carro e fiquei sem bateria! Como é? E o que eu pensei nesse dia foi, ok, que sugestão é que o Miguel dará para este tipo de situação, porque isto são, de facto, situações muito bicudas. Como é que uma pessoa, porque há de haver mesmo a nível profissional, situações destas, em que temos que estar a apagar 2 fogos ao mesmo tempo e são os 2 de caráter urgente. Qual a sugestão, Miguel? Portanto, então, eu pus já aqui, já fui adiantado e pus aqui esta matriz que é a matriz da importância e da urgência. Portanto, provavelmente a pergunta que nós temos que fazer é qual destas tarefas é mais importante. E nós respondemos a essa pergunta, conseguimos, se calhar, começar a planear. A outra coisa tem a ver com o nosso planeamento. O que é este nosso planeamento? Tu fizeste algo que foi espetacular, né? Dizeste, ok, como a aula é online, eu posso utilizar os meus dados móveis. Só que depois esqueceste de uma coisa, não é? Que, por exemplo, foi levar um power bank para poderes ter o teu telefone e ter um power bank disponível ou algo disponível. Ou seja, o que é que acontece, não é? E agora a pergunta que eu faço é, que lições é que nós podemos tirar deste episódio para poder utilizar no futuro e para que isto não volte a acontecer? Ou numa situação similar, eu já esteja precavido para poder ter um power bank ou poder ter o meu telemóvel carregado por aí fora. Portanto, hoje em dia, não é? Quando nós pensamos numa situação, a melhor forma é seguir dizer assim, ok, como é que eu posso fazer e o que é que pode acontecer para eu me precaver. Portanto, posso ficar sem telemóvel, eventualmente posso ficar sem dados móveis, eventualmente no sítio onde eu vou se calhar pode não ter dados móveis, por aí fora, e para eu me precaver da melhor forma, ok? Ou então tentar ver se numa destas circunstâncias eu posso, alguma delas, delegar em alguém, por exemplo, ok? Eventualmente, se eu conhecia alguém que pudesse estar lá em meu lugar para poder instalar a luz, por exemplo. Portanto, há vezes, não é? Na situação em concreto, nessa situação em concreto, só passando por ela é que nós podemos tomar essas decisões e podemos ver. Portanto, a pergunta sempre que eu faço é, quando nós temos uma urgência, qual delas, estamos perante as duas urgências, qual delas é a mais importante? E esta matriz vem-nos exatamente clarificar, porque se nós estamos perante uma coisa que é urgente e que é importante, então, o que quer dizer que é a primeira coisa a fazer. Se nós olharmos para esta matriz, nós vemos esta matriz a dizer aqui, não é? Que a urgência a diminuir e a importância a diminuir. Então a matriz diz-nos o seguinte, aquilo que é muito urgente e aquilo que é muito importante é aquilo que eu faço agora. Portanto, eu tenho que dedicar um esforço a fazer, é a primeira coisa que eu vou fazer. Depois, esta matriz diz-nos o seguinte, se uma coisa é importante, mas é menos urgente, portanto eu continuo a ter importância, mas é menos urgente, então é a segunda coisa a fazer. Porque normalmente aquilo que é importante é aquilo que eu tenho que fazer primeiro. Muitas vezes existe esta dúvida daquilo que é importante e aquilo que é urgente, ou existe a confusão entre o que é urgente e o que é importante. E as pessoas normalmente atribuem importância à urgência e a urgência à importância, ok? Mas para nós tem que ser claro. Depois, a terceira coisa que nós podemos fazer é aquilo que é urgente, mas aquilo que é menos importante. E por fim, fazer aquilo que é menos urgente e aquilo que é menos importante. Então, o que é que acontece? Quando nós pensamos desta forma, o que é uma tarefa urgente? Uma tarefa urgente normalmente está ligada a reações. Nós temos que reagir a algo. É tal trabalho Tinoni. É as pessoas que costumam ter aqui o pirilampo na cabeça sempre a funcionar. Tinoni, 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 porque estão a fazer um trabalho de bombeiro, ok? É aquilo que eu chamo de trabalho Tinoni.
Depois, as tarefas que normalmente são importantes têm a ver com a nossa missão, têm a ver com os nossos objetivos, têm a ver com o nosso resultado, têm a ver com aquilo que é importante para nós, têm a ver com aquilo que tem que acontecer, ok? E normalmente essas são as nossas tarefas mais importantes. Portanto, quando nós reagimos a alguma coisa, nós estamos a ser reativos, então estamos a fazer urgências. Quando nós somos proativos, quando nós planeamos, quando nós organizamos a nossa vida, nós somos, dessa forma, mais orientados para executar um planeamento da nossa agenda, um planeamento estratégico, um planeamento de um negócio, um planeamento do dia, por aí fora. Nós estamos a seguir um planeamento. Quer dizer que, para haver um plano, eu pensei antes, dediquei algum tempo do meu tempo para pensar passo a passo aquilo que eu tenho que fazer. E o que é que acontece? Quando eu tenho um planeamento, normalmente eu não tenho grandes urgências. Provavelmente vão acontecer algumas. Mas se eu no meu planeamento fizer uma análise de risco e até pensar, ok, o que é que pode correr mal, então eu posso alocar algum tempo do meu planeamento para ter tempo para fazer alguma coisa adicional, ok? Porque sei qual é o risco naquilo que eu estou a fazer. Eu sabendo qual é o risco, então eu a seguir, para minimizar o risco, vou alocar tempo para poder fazer algo. Ou então vou delegar em alguém, por exemplo. Então, se nós olharmos para cada um destes quadrantes, o que é que acontece? O quadrante da crise, não é? Normalmente o quadrante da crise é aquele trabalho de tinonia que nós andamos sempre a fazer. São apagar os incêndios, é o agora, são as tarefas adiadas. E o que é isto, tarefas adiadas? São tarefas que nós fomos adiando, e de repente está em cima do prazo, não é? Temos que fazer. Procrastinamos e agora está em cima do prazo e tem que fazer, ok? Portanto, são os pedidos de última hora, são os projetos a chegar ao fim, são as tarefas que de repente eram tarefas que atrasado até tinha tempo e agora passaram a ser tarefas prioritárias. Normalmente isto cria ansiedade, cria frustração e cria stress nas pessoas, ok? Depois, aquele que é o trabalho não urgente, mas é importante, eu diria que este é o quadrante da nossa qualidade, é o quadrante onde todos nós temos que migrar, que é dedicar mais tempo a planear. E daí, daquela primeira dica que eu vos dei, que é a agenda. Eu tendo uma agenda, eu vou planear. Eu vou perceber como é que eu vou gastar o meu tempo no dia a dia. Eu vou perceber que primeiro vou fazer isto, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer a tarefa 2, a 3, a 4, por aí fora. Porque planeei aquilo que eu vou fazer ao longo do meu dia, ok? Então, este é aquele que eu designo como o quadrante mais valioso para nós, porque aqui está o planeamento, está o nosso bem-estar, está o nosso tempo para o lazer, está o nosso tempo de qualidade. E se nós conseguimos planear dessa forma, nós então temos o nosso melhor quadrante a funcionar na sua plenitude. Depois, nós temos aquilo que é o urgente e aquilo que às vezes é não importante, que são chamadas telefónicas, são relatórios, são mails, são reuniões que às vezes nós estamos em reuniões sem importância nenhuma e começamos a perguntar, caramba, o que é que eu estou a dizer nesta reunião, não é? Às vezes somos convocados ou é-nos pedido para estar presente numa reunião e nós começamos a pensar, bolas, mas não estou aqui a fazer nada. Porquê é que eu estou aqui, ok? Então o que é que acontece? Eu estou numa reunião que fui convocado, não disse que não tive algum receio em dizer que não, fui à reunião e estou a perder tempo. Aí nós vamos sentindo impotentes, vamos sentindo frustrados com tudo que está a acontecer. E depois, normalmente, nós temos aquilo que é não importante, não urgente. E normalmente aquilo é que nos dá mais prazer, não é? São as fofocas, são os tempos nas redes sociais, muitas vezes olha, deixa-me dar aqui uma volta a ver como é que estão os meus amigos. E isso que nos dá prazer, às vezes nós estamos... ou pensamos, deixa-me só dar aqui uma vista de olhos no Facebook, ou no Instagram, ou por aí fora, e de repente passou meia hora, ok? Se não houver uma boa disciplina, isto acontece. Eu há uns tempos, e aliás até partilho esse estudo no meu curso de gestão de tempo, existe um estudo sobre a internet em Portugal, um estudo recente que é feito todos os anos, e que diz que a maior parte das pessoas, basicamente, assim de uma maneira muito simples, a maior parte das pessoas consulta a internet dos seus locais de trabalho e depois pergunta, então o que é que consulta? Consulta as notícias, consulta o Facebook, consulta as redes sociais. E quando é que faz isso? Normalmente faz isso a seguir ao almoço,
ok? Portanto, a seguir ao almoço, gasta algum tempo a pesquisar e a utilizar. Então, o que é que acontece? Às vezes, estas pesquisas, se nós não formos, não estou a dizer que não as devemos fazer, provavelmente até as podemos fazer, mas temos que ser muito disciplinadores do nosso próprio tempo, porque às vezes o tempo passa muito rápido. Nós, quando estamos a fazer uma coisa que gostamos de fazer, o tempo passa a correr. Quando estamos a fazer uma coisa que não gostamos de fazer, parece que o tempo não passa, parece que o tempo parou, ok? E então, nem normal, se eu estiver a fazer algo que eu gosto, o tempo passa rápido. Estou a ver uns amigos, estou a ver uns posts, estou a ver isto, estou a ver aquilo, o tempo passou muito rápido, de repente, e eu pensei que são 5 minutos, olho para o relógio, já passou um quarto de hora, meia hora, ok? E então eu perdi uma data de tempo a trabalhar dessa forma. Ok? Alguma questão? Então, uma das regras que eu queria partilhar aqui convosco, que tem a ver com esta questão da gestão do tempo, tem a ver com a regra dos 10%, ok? E esta regra dos 10% é uma regra que eu gosto muito de utilizar. E aqui na gestão do tempo é uma regra muito interessante. Então, o que é que nos diz a regra dos 10%? A regra dos 10% é uma regra que eu inventei, diz-nos que olha para o lado e vê aquela pessoa que é 10% melhor que tu. Imaginem, eu estou a trabalhar, não é? E tenho colegas ao meu lado. De repente olho para o meu lado e digo assim, pá, aquele tipo é melhor do que eu a fazer alguma coisa. Então, olha para ele, vê o que ele faz e a seguir imita. Portanto, chama-se isto a regra dos 10%, que é eu olhar para alguém que faz qualquer coisa melhor do que eu, vejo como é que essa pessoa faz, aprendo com essa pessoa e a seguir eu vou replicar e vou testar em mim se aquilo tem o mesmo resultado. Portanto, eu isto chamo regra de 10%. Então, para o próximo ano, isto aplica-se, é transversal esta regra, mas vamos centrar agora na questão da gestão do tempo. Olha para lá. Então, começa a ver à tua volta aquelas pessoas que são mais organizadas, aquelas pessoas que têm tempo, parece que têm tempo para tudo, não é? Parece que nasceram com alguma magia, parece que o tempo para elas é algo diferente do que para nós, não é? Parece que têm tempo para fazer tudo à sua velocidade e depois até saem há horas, até têm tempo para estarem com a família, têm tempo para ter resultados e por aí fora. Então, o que é que essas pessoas fazem diferente de nós? Olha para essas pessoas, percebe o que é que elas fazem e a seguir diz assim, ok, agora que eu percebi o que é que estas pessoas fazem diferente, vou tentar fazer o mesmo. Testa, experimenta, se vê o resultado, espetacular. Está feito, ok? Portanto, esta chama a regra dos 10%. A outra regra que eu queria que vocês começassem a utilizar para o próximo ano, desde o primeiro dia do ano, tem a ver com a regra do último dia, ok? Eu chamo-lhe aqui regra do último dia. O que é que acontece? Normalmente, não é? Eu sei que aqui isto não acontece, mas lá fora, não é? As pessoas que não estão nesta masterclass, isto acontece com frequência, que é, estamos na última semana do mês e vamos correr para dar o resultado, ok? Ou então estamos na última semana do ano, no último mês do ano e vamos correr para dar o resultado. Normalmente o que é que acontece? Muda o ano e de repente temos 12 meses pela frente. Parece que temos muito tempo para atingir alguma coisa. Então dizemos assim, o ano de 2020 foi um ano muito mau, tenho que descansar um bocadinho e ainda temos muito pela frente. Passa janeiro, fevereiro e de repente é Páscoa e diz assim, e agora depois da Páscoa que vai ser? Okay? E depois vêm as férias e depois em setembro começamos a correr para que tudo aconteça em poucos meses do ano. Então, esta regra, que é a regra da última semana ou do último dia, diz-nos o seguinte, se tu fores ou se tu tiveres a atitude do último dia todos os dias da semana, o teu resultado vai ser incrível. Porquê? Porque tu vais ter o mesmo comportamento durante todos os dias, desde a primeira semana do ano até a última semana do ano, que é, se todos os dias fosse o último dia da semana, o último dia do mês, fazer com que as coisas aconteçam, ok? Portanto, esta chama-se a regra do último dia, que é eu trabalhar todos os dias como se fosse o último dia do mês, ou o último dia do ano, que é correr para que o resultado aconteça. Porque muitas vezes com a pressão de atingirmos resultados, pela pressão de atingir o fim do mês, não é? Temos a pressão de apresentar resultados, temos a pressão de fechar ciclos. Se nós começarmos a trabalhar dessa forma, com essa pressão todos os dias, ok? Nós começamos a ter resultado todos os dias. Portanto, chamo aquilo que é a regra do último dia. Aplicar esta atitude do último dia todos os dias do ano.
e as coisas vão acontecer de uma maneira mais proativa. Faz sentido? A outra tem a ver com o planeamento, ok? Pronto. Eu aqui trouxe este exemplo. Não quer dizer que nós vamos começar todos a trabalhar às 7 da manhã. Não é isso que eu estou a dizer, ok? Por exemplo, eu acordo todos os dias às 7 da manhã, ou quase todos os dias. E normalmente vou para a cama por volta das 23, 24 horas. Portanto, normalmente aqui esta é a minha faixa em que eu estou acordado, desde as 7 da manhã até às 24 horas. E o que é que acontece aqui? Que está, digamos assim, um plano. E o que é que eu quero com este plano? Eu queria que vocês pensassem, pegassem na vossa agenda, quer seja ela digital ou quer seja ela no papel, e começassem a escrever tudo na vossa agenda. Ou seja, se vocês dizem assim, eu quero ter aqui um tempo para estar com os meus filhos, coloquem na agenda o tempo para estar com os filhos. Eu quero ter tempo para cuidar da minha forma física e quero ir 3 vezes ao ginásio. Escolham a janela horária e marquem na vossa agenda o tempo que vocês querem ir ao ginásio. Eu quero ter tempo para poder dedicar e para poder fazer uns fins de semana de vez em quando assim mais para aumentar a chama, não é? Para assim uns fins, para termos tempo para as nossas caras metal, coloca na agenda, ok? Eu tenho que fazer um telefonema que me vai demorar 15 minutos, coloca na agenda. O que é que acontece? O que é que eu vos estou a dizer que coloca na agenda? O que coloca na agenda é algo que é importante, porque estando na agenda, eu vejo que tenho que fazer alguma coisa. Depois nós temos o oposto, que é a lista dos to-dos. Quem é que conhece a lista dos to-dos? Eu não vou dizer nada, vou ficar caladinha. Sim, nós temos a lista dos to-dos, não é? Muitos de nós temos a lista dos to-dos. Normalmente, eu não estou a dizer que aconteça a toda a... Eu gosto muito de fazer essa lista, confesso. Eu giro muito à volta dos to-dos. Pronto, mas desde que funcione, eu digo, não mexe, não respira, Paulo. A questão é, quando tu fazes esta lista, fazes tudo que está na lista? Não, é por isso que me ajuda a orientar o meu tempo, a gerir o meu tempo. Porque eu, por exemplo, e agora já tenho essa capacidade, mas eu antes de nos termos conhecido, por exemplo, em março, e de saber essa parte dos to-dos, eu deitava-me sempre para pensar, amanhã vou fazer isto, e de manhã acordava a dizer, ainda vou fazer mais isto, e depois dizia, Paulo, tu não consegues fazer tudo no mesmo dia. Então eu começo a escrever os to-dos, quando eles me vêm à cabeça, eu digo, ok, o que é possível, o que é, e vou então fazer o tal processo anterior, que é urgente, o que é prioritário, o que não é, o que eu posso deixar para depois, o que é que depende de mim, o que é que não depende de mim. E de repente eu limpo, e então depois daí eu vou gerir então o que é que realmente eu vou fazer naquele dia, o que é realmente importante, o que é que eu quero fazer também, acho que isso também é importante. E é a partir daí que eu consigo gerir o meu dia, o meu tempo. Muito bem. Então, a lista dos to-dos, eu rebatizava a lista dos to-dos. Eu punha objetivos de longo prazo nos to-dos, ok? Então, o que é isto, objetivos de longo prazo? São projetos que eu vou fazer no longo prazo e que eu quero concluir, por exemplo, em junho de 2021. Então, é algo que eu quero concluir em junho de 2021. Portanto, são projetos de longo prazo. Se são coisas que têm que acontecer esta semana, não, no meu entender, ok? Mas se estiver a funcionar para vocês, não mexe, não respira. Agora, a maior parte das pessoas, quando faz uma lista de to-dos, normalmente é uma lista para adiar, porque eu faço uma lista e depois essa lista vai crescendo ao longo da semana. E, portanto, eu mais isto, mais aquilo. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa durante esta semana, em vez de eu fazer uma lista de to-do, marco na agenda. Porque se eu tenho que mandar um mail a alguém, marca na agenda, esse mail vai-te demorar 10, 15, 20 minutos, meia hora a escrever, então marca na agenda um bloco de tempo que é escrever mail para mandar ao fulano tal, em vez de pôr na lista to-do. E dessa forma nós começamos a pôr tudo na nossa agenda. Tens que fazer um telefonema, marca na agenda. Tens que mandar um mail, marca na agenda. Tens que falar com o fulano tal para resolver uma determinada situação, marca na agenda para falar com o fulano tal. Porque depois as nossas agendas têm uma coisa muito interessante. Normalmente as nossas agendas têm lembretes. Ok? Então o que é que acontece? Se eu marcar na minha agenda para fazer alguma coisa, a minha agenda, conforme a parametrização que eu possa ter, vai-me recordar 15 minutos antes que eu vou ter que mandar mail, que eu vou ter que fazer o telefonema, que eu vou ter que fazer isto ou que eu vou ter que fazer aquilo. Portanto, se é algo que tu tens que fazer de imediato esta semana, marca na agenda. Se é algo que vais ter que fazer para daqui a 2 meses, marca na agenda.
ok? Porque se é algo que tu vais fazer, provavelmente vais precisar de tempo para fazer. Então diz assim, eu vou ter que fazer um relatório daqui a um mês, marca na agenda. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu recentemente, foi no princípio do mês, renegociei o meu contrato com a NOS, ok? E porquê que eu renegociei o meu contrato com a NOS? Porque eu marquei na minha agenda que o período de fidelização terminava no final de novembro. Portanto, eu já marquei, ok, agora renegociei em dezembro, e já marquei na minha agenda para em novembro de 2022, voltar a ligar a NOS, porque tenho uma fidelização agora de 24 meses, voltar a ligar a NOS para renegociar o meu contrato. Portanto, como é algo que eu tenho que fazer, eu marquei na agenda, ok? Portanto, eu este ano, quando olho para a minha agenda no final de novembro, vejo lá, renegociar NOS. Eu pronto, peguei no telefonema, liguei à NOS, consegui melhorar, consegui baixar o preço, melhorar a minha internet, melhorar aqui as condições que eu tenho em casa por menos valor. Porquê? Porque eu marquei na agenda, ok? Portanto, então, quando há alguma coisa que eu tenho que fazer, e se eu tivesse uma agenda de papel, isto já não podia ser feito, porque normalmente a agenda de papel só tem um ano, não é? Não tem anos para daqui a muito tempo. Nessa altura, se calhar faz sentido ter uma lista, uma agenda, uma lista de to-dos no final e dizer, olha, em 2022, em novembro, telefonar a nós, que é para quando eu comprar a agenda de 2022, marcar esse compromisso na minha agenda. Mas quando eu tenho isto no formato eletrónico, o que é que acontece? Eu posso marcar um evento para daqui a 2 anos, que é voltar a ligar, como eu já fiz, voltar a ligar a nós para renegociar o contrato, ok? E pronto, e dessa forma não me esqueço. Portanto, então, em vez de eu ter to-dos, eu marco na agenda. Portanto, eu marco tudo na agenda. Tenho que fazer um telefonema, marco na agenda. Tenho que contactar alguém, marco na agenda. Tenho que, por exemplo, hoje tive a cerimónia de entrega dos certificados das certificações de PNL e de coaching, e então eu marquei na agenda para imprimir, para tratar desse momento, para que isso acontecesse, ok? Marco tudo na agenda. Portanto, para mim funciona, vocês experimentem, marquem na vossa agenda, sempre que tenham que fazer alguma coisa, marquem na agenda. Em vez de eu escrever numa lista to-do, eu vou reservar tempo na minha agenda para que isso aconteça. E provavelmente vocês tornam-se mais eficientes, porque normalmente uma lista to-do é algo que eu faço e que vai estando e que não está presente todos os dias para mim. Porque se eu tiver uma agenda, a lista to-do está na primeira página da semana, eu vou passando conforme vou andando da semana, e quando eu vou para a semana seguinte, aí vou ver a lista, e devia ter feito isto, e tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, ok? Então, marquem na agenda, porque eu para fazer alguma coisa eu tenho que ter tempo, ok? Portanto, eu para fazer algo tenho que ter tempo, então marquem na agenda. Faz sentido? Sim. Ok, pronto. Embora então, para mim seja ao contrário, mas já sabes porquê, né? Okay. Eu sou da aproximação, comigo é sempre tudo ao contrário. E então, outra coisa que eu vos queria dar como dica, chama-se os 5 minutos de ouro, ok? 5 minutos de ouro, 5, 10 minutos de ouro. Sim, Não demora mais, é uma tarefa que tem que ser feita todos os dias e não demora mais 5 minutos, ok? Mas precisa ter uma agenda, ou eletrónica ou em papel, não interessa. E o que é isto, os 5 minutos de ouro? É eu poder chegar ao final do dia, normalmente faço isto ao final do dia, que também pode ser feito de manhã, portanto cada um de vocês escolhe, que é ter 5 minutos para poder analisar e ver como está a gastar o tempo. Então o que é que acontece? Imaginem que eu chego ao fim do dia, não é? Olho para a minha agenda e tenho um conjunto de coisas que eu deveria ter feito naquele dia, porque eu marco tudo na agenda. Então, eu olho para a minha agenda ao fim do dia, são 5 minutos que esta tarefa demora a fazer, e vou fazer uma análise crítica de como foi o meu dia, ok? Isto permite melhorar, porque de repente eu digo assim, imaginem que eu tenho marcado na agenda tratar dos certificados, 1 hora, e de repente eu olho para ali e digo assim, eu demorei 2 horas a fazer isto. Provavelmente, da próxima vez que marcar essa tarefa, em vez de alocar 1 hora, vou alocar mais tempo, ok? Portanto, eu vou aprendendo. Mas também tem outra coisa, que é, eu olho para a minha agenda e pergunto, eu posso ter este raciocínio que é, eu demorei muito tempo a fazer isto. Será que eu não posso fazer isto de uma maneira mais rápida? Será que eu não posso ser mais eficiente? E, portanto, quando eu olho para alguma coisa e aprendo e faço uma reflexão sobre o assunto, eu posso melhorar continuamente. Portanto, uma coisa é, eu faço sempre e digo assim, ok, tem que ser feito assim. Outra coisa é dizer assim, será que isto não pode ser feito de uma maneira diferente? Será que se eu aprender algo, se eu ser diferente em alguma coisa, estão a ver?
Se eu for Sim. diferente a alguma coisa, eu não posso fazer aquilo de uma maneira diferente. E, portanto, eu ao fazer esta reflexão diária, eu vou indo na minha gestão de tempo. Porque primeiro vou percebendo se fui demasiado otimista ou demasiado pessimista quando determinei que uma determinada tarefa precisava de um X tempo para fazer, ok? Se eu cumpri com esse tempo, espetacular. Agora, se eu precisei de mais tempo, provavelmente pode ter sido demasiado otimista. Ou então, eu posso ter pensado que sabia fazer aquilo e de repente dizer assim, bolas, e fui meter numa coisa que não sabia o que é que me estava a meter. E para a próxima vez eu tenho que, por exemplo, ter mais dados para poder fazer alguma coisa. Ou tenho que falar com o cliente, ou então tenho que aprender alguma coisa para poder fazer aquilo. Desculpem, de uma maneira diferente. Peço desculpa. Deixem-me beber um bocadinho de água. Isto é falta. vontade. Portanto, isto permite-me melhorar todos os dias. Ok? Portanto, isto eu chamo 5 minutos de ouro. Que é 5 minutos por dia, ou são 5 minutos que toda a gente tem, de poder olhar para a nossa agenda e podemos fazer uma análise crítica de como é que eu gastei o tempo ao longo do dia. Gastei bem o tempo, gastei mal o tempo, fui demasiado otimista, há alguma coisa que eu não fiz e que tenha que replanear para o dia seguinte. Ou então, antes de desligar o computador, há alguma coisa que eu posso fazer já e limpo a minha agenda para não estragar o dia da manhã com coisas de hoje. Porque quando nós adiamos algo, nós vamos estragar o dia seguinte com as coisas do dia de ontem. Não é? Porque se eu vou começar amanhã a tratar de coisas que devia tratar de ontem, o que é que aconteceu? Eu começo a tratar o dia com coisas de ontem. Portanto, já começo a tratar mal o dia, já começa o dia em atraso, porque estou a fazer alguma coisa que devia ter feito ontem. E com stress e com frustração, não é, Miguel? Sim, eventualmente. Portanto, normalmente nesta reflexão dos 5 minutos, eu pergunto assim, há aqui alguma coisa que eu não fiz e posso tratar já? Às vezes responder rapidamente a um mail, fazer um telefonema, fazer algo que demora 1 ou 2 minutos, eu faço, e então termino o dia com o dia completamente tratado, para começar o dia seguinte com aquilo que era dedicado ao dia seguinte e não a começar a tratar de coisas que deviam ter sido feitas no dia anterior, ok? 5 minutos de ouro, portanto, refletir sobre como gasto tempo, perceber como é que eu estou a gastar o tempo, ver se eu posso melhorar na minha questão da gestão do tempo, se eu posso fazer algo diferente para ser melhor todos os dias a trabalhar com o tempo, ok? Sim. Esta é uma dica muito importante e demora 5 minutos por dia. Portanto, pode ser feito todos os dias o impacto nas nossas agendas e no nosso dia-a-dia vai ser incrível, ok? Alguma questão? Está? Pronto. Então, eu pedi-vos para vocês identificarem pelo menos 3 coisas que são importantes que vocês devem fazer todos os dias, ok? Pronto. Aquelas pessoas que normalmente sentem-se tinoni e sentem o dia a passar entre os dedos, outra coisa que é importante vocês fazerem é vocês começarem a identificar, isto basta fazer durante uma semana, que é eu pegar num papel, pôr um papel ao meu lado e, por exemplo, começar a pôr tracinhos sempre que sou interrompido. Imagina, sou interrompido agora porque alguém vai ter comigo para pedir ajuda. Então eu tenho pedido ajuda e vou pôr tracinhos, ok? Sou interrompido agora, sou interrompido depois, tal. Sou interrompido porque alguém não percebeu o mail que eu mandei. Então eu ponho um tracinho. Interrompido, não é? Tenho um tema e vou pôr tracinhos das minhas interrupções. E o que é que acontece? Chega ao fim de uma semana e eu olho para um gráfico que eu fiz manualmente e percebo onde é que eu estou a ser, por exemplo, mais interrompido. E dessa forma permite-me olhar para ali e dizer assim, ok, eu agora que sei porque é que eu estou a ser mais interrompido, o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para ser menos interrompido? Ok? Então, eu fiz isto com um empresário. Miguel, podes dar um exemplo disso? Isso é muito interessante. Vou dar um exemplo real, que eu fiz isto com um empresário. Então, eu peguei numa folha de papel e comecei-lhe a perguntar, ele tinha problemas na parte de gestão de tempo e comecei a falar com ele, estávamos a fazer uma sessão de coaching, então perguntei-lhe, olha, diz-me uma coisa, normalmente és interrompido porquê? Portanto, ele listou-me um conjunto de 6 ou 7 situações em que era interrompido.
E então eu dizia assim, olha, vais pôr este papel, tens aqui as situações em que és interrompido, e sempre que fores interrompido por alguma coisa, tu vais pôr um tracinho à frente, ok? E vais fazer isto durante uma semana. Então o que é que acontece? Naquela situação, ele começou a pôr tracinhos sempre que era interrompido. Okay? Portanto, ele tinha aqui a situação 1, ok? Ou a situação, ok? 1, situação 2, situação 3, ok? E o que é que ele tinha que fazer? Ele sempre que era interrompido, né, ia pôr um tracinho. Portanto, ele ao fim de uma semana tinha... E que horror! um gráfico com as interrupções e as vezes que tinha-se interrompido para cada uma das situações. Então, o que é que nós fizemos a seguir? Nós olhamos para aquilo e o que é que fomos fazer? Fomos perceber qual era a que tinha mais interrupções. Imaginemos que esta era a que tinha mais interrupções. E agora olhamos para aquilo e fomos perceber quais são as causas de interrupções. Então, qual era a maior causa de interrupções que ele tinha? Eram pessoas que lhe iam pedir autorização ou iam pedir se podiam fazer aquilo daquela forma. Então, o que é que aconteceu? Ele era interrompido, portanto, ele era o gerente da empresa, e as pessoas iam ter com ele, olha, temos uma embalagem, uma coisa para enviar, autoriza? Temos isto para fazer, autoriza? Temos isto, porquê? Porque ele era uma pessoa muito controladora. Então, o facto de ser uma pessoa muito controladora, ele era interrompido todos os dias, porque ele queria que fosse assim, para as pessoas lhe pedirem para fazer coisas, ok? Para lhe darem autorização para fazer as coisas. Ok. Quando ele percebeu isto, eu disse-lhe assim, e agora? O que é que quer fazer diferente? Quer continuar a ser interrompido por isto fora e a queixar-se que não tem tempo, ou quer adotar sistemas dentro da organização em que as pessoas têm a sua autonomia e podem fazer coisas dentro daquilo que é o seu padrão de autonomia. E então ele começou a pensar e criou um sistema em que as pessoas tinham o seu grau de autonomia, até, por exemplo, nas compras, eu, se não me estou enganado no valor, até acho que eram 2.500 euros, as pessoas podiam fazer as compras sem pedir autorização, porque faziam parte das funções delas e por aí fora. E o que é que acontece? De repente, essa pessoa que era constantemente interrompida por alguma coisa, deixou de ser interrompida. Começou a ter tempo. Ok? Porquê? Porque muitas vezes tem a ver isso como é que nós somos, não é? Mais uma vez, que se eu sou muito controlador, provavelmente, se eu lidero uma equipa, se eu lidero uma organização, como sou muito controlador, as pessoas têm que me pedir autorização para fazer alguma coisa, ok? Portanto, provavelmente, então tu vais ter que ser uma pessoa diferente para poder ganhar tempo. E neste caso, a pessoa o que é que fez? Percebeu qual era neste caso, o seu maior índice de interrupções e a seguir agora que sei, o que é que eu vou fazer para eliminar isto, ok? Pronto. E a seguir, podemos passar ao segundo, e a seguir ao terceiro e ao quarto por aí fora. Ou seja, eu posso ir eliminando de uma forma metódica cada uma das interrupções. Quando eu falo em interrupções, também podem ser distrações, ok? Então, eu posso, por exemplo, criar a mesma coisa que é, e eu escrevo num papel e escrevo distrações. Então digo assim, olha, eu costumo distrair como? De repente começo a pensar no futebol, de repente começo a pensar no jantar, depois começo a pensar onde é que vou buscar os miúdos, depois começo a pensar que o meu chefe é isto, o meu chefe é aquilo, não sei o quê, não é? Faço uma lista jogo do futebol. Não interessa, faço uma lista de coisas que normalmente me distraem. E então, ao longo de uma semana, sempre que de repente distraí-me com uma coisa, foi aqui. Distraí-me com outra coisa, foi aqui. Chego ao fim de uma semana e eu percebo que sou muitas vezes distraído por um motivo ou por outro motivo. A seguir, o raciocínio é exatamente igual. O que é que tu vais fazer para eliminar a tua maior fonte de distrações? Ok? Às vezes as distrações, por exemplo, têm a ver de nós trabalharmos num open space. Quando às vezes trabalhamos num open space, por exemplo, já fiz isto com uma pessoa, as distrações dela tinham a ver com ruídos, ok? Portanto, essa pessoa, tudo que era muito de ruído, distraía-se com facilidade, muitas vezes começava a ouvir as conversas dos outros, porque começavam a falar, ouvir tísicas, e distraía-se,
e a pessoa ia ouvir o que os outros estavam a dizer. Portanto, distraía-se e dessa forma, o que é que ela fez? Neste caso foi fácil. Ela comprou uns headphones com noise cancelling, ok? Ela disse, não, eu vou comprar uns headphones com noise cancelling, que é com cancelling de ruído. Existem computadores que fazem a atenuação do ruído externo. E, portanto, ela comprou, neste caso, uns auscultadores, trabalhava com os auscultadores, que eliminam o ruído externo para ela poder estar concentrada. E, portanto, eliminam a sua fonte de ruído. Ok? Ok. O que é que acontece? Eu percebo qual é a minha maior fonte de distração e a seguir o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar a minha fonte de distração. Eu percebo qual é a minha maior fonte de interrupções, a seguir o que é que eu vou fazer? Vou eliminar a minha maior fonte de interrupções. Isso só faz sentido se eu medir. Estão a ver, mais uma vez, aquilo que não é gerido não é medido. Isto é uma lei da gestão. Portanto, então tens que medir para perceber a seguir o que é que tu tens que fazer para melhorar. Porque se eu não medir e se eu não perceber, provavelmente eu vou começar com medidas mais ou menos, acho que é isto, não é? Então vou fazer algo para uma situação qualquer, uma situação 4, que de repente só tem 2 tracinhos. E o que é que acontece? Vais pôr esforço nisto, mas que não te vai dar resultado nenhum. Já estão a ver outra vez aqui a lei do Pareto a funcionar, não é? A lei do 80-20. Vais perceber o que é mais importante e vais pôr esforço lá. E com apenas 1 ou 2 medidas vais eliminar a tua maior fonte de distração ou de interrupção, ok? Isso, fantástico. Portanto, isto é uma dica que nós podemos fazer. Medir durante Eu uma vou semana. aplicar já amanhã. Boa, Paula. E perceber aquilo que de repente me distrai mais ou, eventualmente, aquilo que de repente me interrompe mais, ok? Ok. Está? Distrai ou interrompe mais, ok. Eventualmente, distrações ou interrompe mais. Ou às vezes até problemas, não é? Também pode ser problemas, porque muitas vezes nós vemos problemas na nossa mente, nós somos interrompidos por problemas. Então eu posso pensar quais são os problemas que normalmente sou interrompido, e problema A, problema B, problema C, problema D, por aí fora, e de repente começo a perceber que eu tenho que eliminar problemas na minha organização ou na minha equipa para eliminar um conjunto de interrupções que eu tenho. Ok? Isto pode-se aplicar a qualquer momento. Portanto, eu vou medir, e o facto de eu medir, a partir desse momento, permite-me eu fazer algo para eliminar aquela fonte de distração, a fonte do problema ou a fonte de interrupção. Ok? Ok. Muito bem. Portanto, então, experimentem vocês começarem a planear a vossa semana, porem tudo na vossa agenda, ok? Desde o ir ao ginásio, se vocês quiserem ir ao ginásio, ou se quiserem ter tempo para praticar algum desporto, para caminhar, às vezes não é praticar desporto, às vezes é eu ter tempo para poder fazer uma caminhada a meia hora e sentir-me melhor ao final do dia, poder fazer algo, então eu vou colocar tudo na minha agenda, ok? Está? Sim. Então, eu vou indo aqui na nossa masterclass. Vocês podem tirar aqui uma fotografia, esta imagem que está aqui, ok? Isto é para vocês depois fazerem, não vamos fazer isto agora, eu vou explicar como é que vocês podem fazer isto. Vocês podem capturar o ecrã ou tirar uma fotografia a essa imagem, ok? Isso chama-se a roda do tempo. E o que é que isto pode fazer por nós? Isto é uma ferramenta muito utilizada no coaching, ok? Nós temos a roda da vida, temos a roda do desporto, temos a roda da gestão do tempo, temos a roda do líder e por aí fora. E esta roda permite-nos, nós podermos tirar uma fotografia sobre nós próprios, neste caso sobre a forma como nós gerimos o tempo. É a nossa fotografia. Cada um de nós vai ter uma fotografia diferente, ok? Então, o que é que vocês têm aí? O tempo, não é? Pode ser influenciado por várias coisas, da forma como eu comunico. Se eu comunicar mal, provavelmente as pessoas vão me perceber mal e se calhar eu vou fazer outras coisas, ou as pessoas com quem trabalham comigo vão fazer coisas que não foram pedidas. Ou então, de repente, eu peço alguma coisa e de repente dizem, já está feito. Eu olho para aquilo e dizem, epá, mas não foi isto que eu pedi. Porquê? Porque comunicaste mal, ok? Portanto, outra coisa que me pode afetar
Por exemplo, a minha gestão de tempo é o meu foco, a forma como eu estou focado a trabalhar. Outra coisa é a forma como, por exemplo, eu atingo objetivos ou defino os meus objetivos. Ou o relacionamento interpessoal que eu tenho com os meus colegas. Se provavelmente eu tiver um mau relacionamento com os meus colegas, provavelmente o que vai acontecer, se eu precisar de ajuda, não vou ter ajuda, ok? Portanto, a minha autoconfiança, se eu me sentir mais confiante, provavelmente eu vou fazer coisas de uma maneira diferente, ok? A minha persuasão, a minha produtividade por aí fora. Portanto, cada uma destas palavras que estão aqui podem, de certa forma, influenciar a maneira como eu vou gerir o meu tempo, ou o resultado que eu vou ter a trabalhar no tempo, ok? Por exemplo, uma das coisas pode ser se eu preparo o dia, se eu preparo a semana, se eu coloco tudo na agenda, ok? Se eu controlo a minha agenda, se eu uso a agenda. Como é que eu, por exemplo, sou na gestão de conflitos? Porque se eu tenho um conflito com o meu colega, que normalmente, não é? Nós quando trabalhamos com alguém, é natural que de vez em quando exista um conflitozito. Não tem que ser uma guerra, mas pode ser um conflitozito. Como é que tu és a gerir o conflito? Será que isso te vai afetar? Será que isso vai até afetar o teu dia-a-dia? Será que naquele dia em que tu estás com os conflitos não tens cabeça para fazer mais nada e vais perder uma data de horas por causa dessa situação? Então, portanto, cada uma destas áreas tem um impacto na nossa gestão do tempo, ok? Então, isto permite-nos tirar uma fotografia do como nós somos a gerir o nosso tempo e depois, daquilo que eu acho que devo melhorar, eu melhorar. Portanto, se eu de repente percebo que a comunicação é algo que eu tenho que melhorar para melhorar a minha gestão de tempo, então a seguir sei que vou ter que melhorar a minha gestão de tempo. Se eu acho que de repente estou a fazer isto e digo assim, eu não preparo o meu dia, sou zero a preparar o dia, então se calhar começo a preparar o dia, porque dessa forma vai gerir melhor o meu tempo, ok? Então, nesta roda que vocês veem aí, nós temos, eu vou tentar, ok? Imitar o que está aqui nessa. Ok, pronto. Isto está cotado de 0 a 10, certo? Ok? Pronto. Então, vamos supor aqui. Aqui eu tenho o foco, ok? Neste eixo eu tenho aqui o foco. Então, eu vou dizer assim. Então, diz-me uma coisa, Miguel Beirão. Como é que és tu a trabalhar? És uma pessoa focada ou não? E então eu vou dizer, de 1 a 10, vou fazer a minha autoavaliação. E vou dizer, ok, pronto, eu sou um 8. Eu acho que sou uma pessoa focada a trabalhar, ok? E, portanto, é um 8, ok? E a seguir diz assim, ok, comunicação, ok? Então nós temos aqui comunicação. Neste eixo, e temos na mesma graduação de 1 a 10. Então, Miguel Beirão, como é que estou a comunicar? Como é que estou a comunicar com os teus pares, com os teus clientes, com os teus fornecedores e por aí fora? E eu vou dizer, ok, eu acho que a comunicar, pá, comunico bem. Portanto, sou um 9. É a minha autoavaliação, ok? Portanto, então o que é que acontece? Para cada uma destas áreas, eu vou fazer a minha autoavaliação. E, portanto, eu a seguir, se eu quiser unir todos estes pontos, eu vou ter aquilo que é a minha avaliação. E a seguir o que é que eu faço? Imaginem, esta é a roda externa, ok? E a seguir o que é que eu faço? A seguir eu vou perceber, agora que eu tenho a minha autoavaliação, eu vou focar-me. Então vou pensar assim, o que é importante para mim, e a questão é esta, o que é importante para mim agora eu melhorar? Pode ser a comunicação, pode ser o foco, que para cada um de vocês vai ser uma coisa diferente, porque todos nós somos pessoas diferentes, não é? Como aquilo que eu falei, não é? O iceberg diferente. Então, pode ser importante para mim melhorar uma área, para a Paula outra, para a Carla outra, para o Bruno outra, para a Cristina outra e por aí fora. Cada um de nós pode ter uma área diferente para melhorar. Pode ser diferente e eu melhorar para mim uma coisa, ou a Paula, ou a Maria, ou por aí fora melhorar outra. Portanto, esta ferramenta permite-nos ajudar a focar naquilo que nós temos que melhorar. Ok? Portanto, eu vou escolher uma área. Escolham só uma, ok? Vamos manter isto simples. Eu costumo dizer, não vamos ligar o complicómetro para depois ligar o baralhómetro. É uma regra muito importante. Se nós formos simples a fazer as coisas, nós não vamos complicar, ok? Vamos simplificar. Se eu complico, a seguir vou ligar o baralhómetro. Complicómetro, baralhómetro. Portanto, então, vamos escolher apenas uma, ok? Então, se eu disser que
eu escolhi que quero melhorar a comunicação, a seguir é, o que é que tu vais fazer nas próximas semanas para melhorar a tua comunicação? Ok? Pode ser ler um livro sobre comunicação, pode ser ter mais cuidado, eu vou começar a ter mais cuidado quando peço alguma coisa a alguém, quando mando alguma coisa a alguém, quando solicito uma tarefa a alguém. Às vezes é só isto, é ter mais cuidado, ter mais tempo a fazer o mail, a fazer o pedido, ok? Portanto, então, durante uma semana, vais estar focado num dos temas que queres melhorar. O que é que acontece? Normalmente, como isto é uma roda, não é? Todas estas coisas estão interligadas. Se tu, eventualmente, melhorares a tua comunicação, a seguir há outras coisas aqui que também podem melhorar. Faz sentido? Pronto. Na semana seguinte, eu vou dizer assim, olha, nesta semana eu vou me dedicar aqui ao preparar o dia. Vamos supor que esta área aqui, não é? Que está aqui, é preparar o dia. Preparar o dia. Okay? Então, eu vou preparar o dia. Nesta semana, eu vou começar a preparar o meu dia seguinte. Vou, antes de desligar o computador, vou planificar, vou fazer o planeamento fino do dia seguinte. Vou ver se está tudo direito, se está tudo planificado. Ok, perfeito, está. E começo a planear e começo a ver aquilo que toca, como é que eu vou melhorar. Então, desta forma, eu, de uma forma muito orientada, muito metódica, permite melhorar todas as semanas, ou de 2 em 2 semanas, como vocês quiserem, algo que é importante para vocês, que faz sentido para vocês nesta fase, ok? Portanto, esta ferramenta permite nós customizarmos aquilo que nós queremos melhorar, aquilo que é importante para nós num determinado momento das nossas vidas, profissionais ou pessoais, certo? Pronto. Já todos tiraram uma fotografia aí do ecrã? Sim. Eu estou a gravar isto e, portanto, depois eu vou colocar no YouTube e vocês podem ter acesso a esta ferramenta. De qualquer maneira, eu até agora ao mandar o mail incluí esta ferramenta no mail para vocês poderem descarregar, ok? Certo? Okay. Portanto, roda do tempo. Obrigada. Então, o que é que acontece? Se nós queremos ter melhores resultados, então nós vamos ter que tomar melhores decisões. Portanto, isto é a lei da causa e efeito. Portanto, se eu quero ter um efeito diferente na minha vida, quer dizer que eu tenho que fazer algo antes. Portanto, se tu queres ter melhores resultados, vais ter que tomar melhores decisões. Vais ter que ser uma pessoa diferente. Vais ter que melhorar todos os dias para que isso aconteça. Ok? Portanto, causa e efeito. Se tu queres ter um efeito diferente, vais ter que fazer alguma coisa antes. Vais ter que tomar melhores decisões, vais ter que fazer coisas melhores, vais ter que ser uma pessoa diferente para que isso aconteça. Alguma questão antes de terminarmos aqui a nossa masterclass de hoje? Não. Sim, Ok. posso fazer uma pergunta? Sim, José, força. Em relação aqui, por exemplo, à parte, estou a ver aqui a pergunta. Quando falamos, por exemplo, aqui no ponto carreira, Uhum. eu vou-me avaliar a mim próprio, não é? Dizer, Sim, isto é o tudo. que é que eu penso da minha carreira? É isso? Sim, Só é para como é que perceber. tu achas na tua carreira, não é? Como, neste caso, como consultor imobiliário, se for essa, não é? Como é que tu achas que és de 1 a 10? Se estás bem, se estás menos bem, portanto é a nossa fotografia, a nossa autoavaliação, é a Exatamente. nossa reflexão. É uma ferramenta muito, muito importante, porque é exatamente aquela neste princípio do ano, porque permite-nos perceber Ok. o que é que nós temos que fazer para melhorar. Portanto, se eu de repente vejo que algo, por exemplo, a roda comercial, não é? O José é comercial. Se eu fizer a roda comercial, eu permite-me perceber qual é o foco que eu tenho que atuar para melhorar. Se eu tenho receio de contactar, se eu faço propostas, mas não faço seguimento, se eu comunico mal com os meus clientes, não é? Portanto, eu percebo o que é que tenho que melhorar nesta ótica comercial. Aqui é na ótica da gestão do tempo. Ok? Está? Mais alguém tem alguma pergunta? Não. Obrigado a todos. Eu marquei para 2 a 8, às 21h30, uma workshop de objetivos poderosos para termos um Mega 2021. Portanto, já vocês estão todos convidados. Se vocês quiserem ir ao site newinfox.pt, já está acessível para se poderem inscrever nesta masterclass. Portanto, vamos trabalhar objetivos, tem aí algumas ferramentas importantes, vocês vão trabalhar muito. Portanto, quem quiser estar nesse workshop, vai ser um workshop onde vão trabalhar muito,
porque vou-vos dar ferramentas para vocês experimentarem, para vocês testarem, para que realmente durante 2021 as coisas aconteçam. Portanto, Miguel, Sim, Miguel, sim, olá, estou no meio da autoestrada, Miguel, eu tive que parar. tem cuidado, Maria. Escutar o Miguel é sempre um prazer e é muito bom. Obrigada, Miguel. Segurança, por favor, ok? Ok. Ok, em segurança, acima de tudo, em segurança. Mais do que tudo, a segurança. Portanto, eu desejo-vos uma boa passagem de ano para todos, a que realmente 2021 seja menos toque no ecrã e mais toque humano. É dos meus votos. Se vocês quiserem inscrever nesta workshop Objetivos Poderosos no dia 5 de janeiro às 21h30, já está disponível no site. Também queria relembrar aqui da nossa campanha Mega 21, em que até o dia 10 de janeiro as certificações de coaching de programação neurolinguística têm um desconto de 500 euros. Portanto, se vocês conhecerem alguém, agradeço a recomendação. Portanto, partilhem e muito obrigado e espero que realmente 2021 seja um ano em grande para todos. Ok? Igualmente. Obrigado. Igualmente. Obrigado. Boa noite e bom ano a todos. Miguel, um bom ano, grata por tudo. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Bom ano a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigada e bom ano.